bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma série que foi adaptada de um livro que inclusive é um livro muito queridinho, ficou muito famoso acho que pelo TikTok, é muito queridinho pela galera, inclusive por mim também, que é o livro Teto para Dois. O livro foi adaptado para a série ano passado, inclusive ano passado essa série já tinha sido lançada lá fora e em março desse ano chegou aqui no Brasil, só que eu ainda não tinha conseguido assistir a série. Então hoje a gente vai fazer comentários aí sobre Teto para Dois. Antes da gente começar, já peço pra você aí, se você também for um bookstan, se você adora ver os livros que são adaptados tanto pra filme quanto pra série, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que a gente sempre comenta sobre todas essas adaptações por aqui. E aí você não perde mais nenhuma adaptação que tá sendo feita. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim, o YouTube pode recomendar o meu vídeo pra mais gente, eu posso trazer mais vídeos sobre adaptações de livros aqui pra vocês. Bom, Teto para Dois é baseado no livro de mesmo nome da Betty O'Leary, que a gente vai conhecer a Tiff, aí uma mulher que trabalha em uma agência de marketing de publicidade. E aí ela tá procurando um apartamento porque ela morava junto com o namorado dela, o Justin. Só que recentemente eles terminaram, então agora ela precisa procurar um novo lugar, já que não dá pra ela continuar lá morando com eles separados. E aí que ela vai encontrar o apartamento do Leon, que o Leon tá também alugando o apartamento dele, que ele tá precisando de dinheiro aí pra uma situação que eu não quero contar pra não dar lá muito spoiler pra quem não conhece a história ainda. E ele tá alugando aí por um preço bom pra ele poder também ajuda a pagar as contas, né, enfim. E o apartamento é bem simplesinho. E aí então a Tiff resolve alugar o apartamento do Leon, né? Então os dois começariam a morar juntos. Só que tem algumas regras. Então, por exemplo, eles nunca vão se encontrar porque o Leon é enfermeiro, ele trabalha no turno da noite, né? Ele faz plantão à noite. Então, enquanto ele estiver à noite trabalhando, a Tiff fica com o apartamento e depois, durante o dia, que enquanto a Tiff tá trabalhando, ele fica com o apartamento. E aí, então, como eu falei pra vocês, pelas regras, eles nunca deveriam se encontrar. Mas isso começa a mudar quando os dois começam a trocar post-its, deixar post-its espalhados pela casa. Inicialmente começa aí com eles decidindo as tarefas que têm que ser feitas em casa. Então, como por exemplo, que dia que tem que levar o lixo que dia que passa o caminhão de lixo e o lixo tem que ser retirado, se a tampa do vaso sanitário deve ficar levantada ou abaixada e por aí vai. Só que aos poucos eles começam a compartilhar aí um pouquinho sobre a vida complicada e bagunçada que os dois levam. E aí eles começam a se interessar um pelo outro e talvez essa regra aí deles nunca se conhecerem seja quebrada. Bom, a série está disponível na Paramount Plus, são 6 episódios. E eu tô já falando isso aqui porque nós vamos comentar no vídeo de hoje com spoilers sobre Teto para Dois, até porque eu tenho umas duas comparações aí pra fazer de Teto para Dois do livro com a série, que tem bastante diferenças e teve algumas coisas que me incomodaram. Então, se você ainda não assistiu a série ou não leu o livro, eu recomendo muito que você faça algum dos dois, se possível. Leia o livro e assista a série, porque tem algumas coisas que são bem diferentes e vale muito a pena. Ele é um livro muito, muito gostoso de ler, muito gostoso de você acompanhar aí a história dos dois e como que eles vão fazer pra acabar se conhecendo pessoalmente, né, finalmente, e ficando juntos. Então, recomendo muito que vocês assistam. Bom, a primeira coisa que logo de cara eu quero começar a falar, que eu acho que foi o que mais me incomodou enquanto eu assistia Teto para Dois. Eu gostei da série, só que teve um principal ponto que me incomodou, que foi o quê? Pra mim, a série não tem a mesma essência do livro. A principal questão dentro do livro, quando a gente começa a ler Teto para Dois, principalmente depois que a Tiff se muda pro apartamento lá com o Leon, né, e os dois começam a conversar, trocar post-its, enfim, a questão principal é que a Tiff descobre que ela vivia em um relacionamento abusivo com o Justin, né? Tem muitas questões que aos pouquinhos ela vai lembrando do relacionamento deles. Então, como por exemplo, ela lembra que teve uma vez que ela perguntou pra ele sobre uma roupa que ela gostava de usar e ele falou que ela mesma tinha se desfeito da roupa porque ela não queria mais usar. E aí depois de um tempo, quando ela se muda, né, pro apartamento lá com o Leon,
ela descobre que ela não deu a roupa, que ela ainda tem aquela roupa. Eu não lembro se é uma blusa, se é uma calça, é alguma coisa assim. Mas a questão toda então é que ela não deu a roupa e o Justin manipulava a cabeça dela pra fazer ela pensar que ela que era o problema na relação deles, que ela que tinha mudado de ideia porque ele não gostava que ela usava aquela roupa e por isso que ele falou isso. Também tem a questão lá de que eu não lembro perfeitamente sobre o que é, mas é sobre alguma relação sexual ali que eles estão tendo e que ele sempre fazia Tiff pensar que o problema da relação era ela, quando na verdade não era ele. Então, aos poucos, quando ela começa a se relacionar, conversar com o Leon e quando ela tá morando ali, ela se lembra de muitas dessas coisas. E aqui na série, a gente quase não tem esses momentos. Na verdade, a gente não tem ela lembrando em nenhum momento sobre esses acontecimentos, sabe? Não tem essas memórias dela olhando e falando, cara, eu vivi um relacionamento abusivo. A gente vê que ela começa a olhar e perceber que o Justin não era uma boa companhia pra ela. Só que pra mim aqui na série fica faltando esse que é mais, sabe? O que o Justin fazia com ela. Até porque em grande parte aí do começo da temporada, são 6 episódios. Eu acho que nos 3 primeiros ou 4... a série te dá a entender que ele é um cara super legal, que ele é um cara super gente boa e que o problema era a Tiff, né? Que o problema realmente era ela, que ela tem uma dependência muito emocional do Justin, que realmente ela tem, tá? Isso tanto no livro quanto na série, a gente vê que ali no início realmente ela tem esse problema emocional, só que a gente vê que quem deixou ela assim no livro foi o Justin, e é uma coisa que a série, pelo menos pra mim, a série não te passa isso. A série te faz pensar que realmente o problema era ela na maior parte dos episódios. Então pra mim falta isso, que é a essência do livro, sabe? É a Tiff vendo que o Justin não era um cara legal, o quanto ele era abusivo com ela, o quanto ele era manipulador e o quanto ela acabou criando uma dependência emocional em cima disso. E aí, assim, pra mim, falta uma profundidade muito maior, principalmente nessa parte aí da Tiff, porque, como eu falei pra vocês, no livro fica muito claro que o Justin fez ela ter essa dependência emocional, porque basicamente ele fazia ela se sentir inferior a ele e que ela não seria capaz de viver com outra pessoa que não fosse com ele. É basicamente isso. E aí, por isso que ela ficou uma pessoa muito insegura, né, em relação a outros caras também. A gente vê aqui na série que quando ela começa a querer procurar outras pessoas, né, se relacionar, conhecer outros homens, pra ela é muito difícil, ela fica fazendo muitas comparações entre eles. Tem uma hora lá que ela usa realmente como se fosse uma entrevista de emprego, e aí ela fica fazendo comparações entre eles, porque acabou, querendo ou não, acho que gerando essa insegurança nela, né? E no livro fica muito claro tudo isso. E aí, assim, é tão rápido que tudo isso acontece que você acha que o Justin não é um cara tão mal assim quando você tá assistindo a série. E aí, quando chega no final, a gente começa a ver que a Tiff, ela tem crises de ansiedade quando se trata ali do Justin. Quando ela acaba encontrando com o Justin, ou quando o Justin manda uma mensagem pra ela, ou quando o Justin liga pra ela e coisa do tipo. Só que quando você não lê o livro, você assistindo a série, você fica tipo, por que ela tá se sentindo assim? Por que ela tá ficando com falta de ar? Por que ela tá tendo essas reações? Justamente por isso, porque a série não te dá a profundidade de entender mais e de mostrar que o Justin não era as mil maravilhas como a Tiff achava que ele era lá no início, né, quando ela ainda namorava com ele. A série não te dá nem um pouco dessa profundidade. Então o final acaba ficando tudo muito corrido, justamente porque aí você vê que a Tiff do nada começa a ter crise de ansiedade quando são coisas relacionadas ao Justin, e também parece que o Justin vira uma chavinha na cabeça dele e que aí ele fica doido, tanto que ele quer casar com a Tiff, que aí ele chega cantando. Essa cena inclusive é bem parecida com a do livro, né, que ele chega cantando lá na premiação que ela tá pra receber, e aí ele pede ela em casamento e ela não aceita, mas ele fala, ela não aceita, mas ele fala que ela aceitou e enfim, todo mundo acredita, e aí gera um mal-estar de Tiff com o Leon, mas enfim, isso aí é outra coisa. E quando você vê o Justin tá na frente da casa dela, tipo, batendo na porta, esmurrando a porta, e tudo isso muito rápido, sabe? Aqui dentro de Teto para Dois, dentro da série. Tudo isso acontece em uma fração de segundos que, honestamente falando, quem não leu o livro, olha e fala, pera, o que aconteceu?
Que chave que virou dentro da cabeça do Justin pra ele ficar assim. Porque, como eu falei pra vocês, em nenhum momento é mostrado que ele era problemático, entendeu? Que ele tem algumas ações aí meio de psicopata, que ele é meio louco, que ele é manipulador e por aí vai. Então falta essa profundidade muito grande dentro do relacionamento da Tiff e do Justin. E eu não gostei do episódio do episódio de Dia dos Namorados, que a Tiff acaba tendo relação com o Justin, porque no livro, pelo menos que eu me lembro, isso não acontece, tá? Então eu não gostei dessa recaída que colocam na Tiff aqui na série. Aí outra coisa, assim, pra mim também, é que a série demora muito pra chegar na parte onde os dois se encontram. E inclusive antes dos dois se encontrarem, acontece um negócio que eu não gosto. Porque acontece uma briga entre eles. Só que esse raio dessa briga não existe no livro. Eu queria entender, eu juro que eu só queria entender. Eu queria entender o porquê que quando adaptam os livros pra filme e pra série, as pessoas, a pessoa que tá ali escrevendo, sei lá, o roteirista, enfim, o diretor, tem na cabeça que precisa ter um momento que os dois terminem. Eu não entendo, não consigo entender o porquê disso. Porque assim, eu fiquei muito revoltada com essa cena, porque essa cena não existe no livro, entendeu? Primeiro, a Tiff nem faz reportagem no livro sobre o caso do Rich. Ela vai pesquisando sim sobre o caso dele, como ajudar ele, e aí que ela fala com a melhor amiga dela, que eu acho que o nome da melhor amiga dela na série e no livro são diferentes, mas é uma coisa que não influencia tanto, tá, gente? É só um nome que é diferente, eu acho que não atrapalha tanto assim a nossa história. No livro, ela realmente pesquisa sobre o caso do Rich, né? Mas para poder ajudar ele. Em nenhum momento ela faz uma reportagem sobre ele. Ela de fato ganha um prêmio, mas ela não ganha o prêmio por causa da reportagem sobre ele, que na verdade, aquela reportagem publicada nem é a reportagem que a própria Tiff fez. É uma reportagem mexida ali, modificada, que é a Rachel que mexe ali e acaba atrapalhando tudo. E então assim, a Tiff, na verdade, no livro, ela ganha o prêmio, ela começa a ganhar muito destaque por uma reportagem que ela faz, se eu não me engano, de uma senhora ou de uma moça, eu não lembro que idade que a moça tem, mas que é uma moça que ensina tricô, né? E aí todo mundo fica muito interessado pela forma dessa moça ensinar tricô. A Tiff realmente acaba criando um marketing muito legal, uma publicidade muito legal em cima desse negócio da menina, dessa moça aí, dessa senhora que ensina os outros a fazer tricô. Então esse que é o interessante, e é por isso que a Tiff ganha o prêmio dela dentro do livro. E aí colocaram ela fazendo a reportagem do Rich aqui na série, que até então eu tava olhando falando ok, só que aí chega naquele pedaço que colocam uma reportagem que não é dela, e aí uma reportagem que não foi ela que escreveu, e aí acontece essa briga dela com o Leon. Pra quê? Sabe? Eu olhei e falei, pra quê? É só pra demorar mais tempo pros dois se encontrarem? Porque os dois aqui no livro, eles até têm um desentendimento, só que o desentendimento deles em nenhum momento por isso. O desentendimento deles, a parte que eles se separam, é justamente como eu falei pra vocês, que o Justin pede a Tiff em casamento lá no evento que tá sendo transmitido ao vivo na internet. Ele fala que ela aceitou, só que na verdade ela não aceitou, e o Leon assiste isso e acha que ela aceitou, entendeu? Então a briga deles é por causa disso. Agora, acrescentar esse negócio dos dois brigarem por causa da reportagem da Tiff, que não fez o menor sentido, porque não tem nada a ver com o que a gente tem no livro, só faz os dois demorarem mais pra se encontrarem, e aí eu acho que eles colocam esse empecilho e é pior depois mais pra frente, sabe? Porque assim, aí quando vai chegando no finalzinho da temporada, né, o finalzinho dos episódios, os dois últimos, eles começam a correr com os dois últimos episódios, porque precisa fazer os dois se encontrarem, os dois quererem ficar juntos, os dois se apaixonarem, os dois se beijarem. Ao mesmo tempo precisa fazer o Justin ficar doidão da cabeça, que é uma coisa que não tinha mostrado até agora, e aí você se perde, entendeu? E você só olha e fala, pra que correr tanto desse jeito, sabe? Podia ser uma coisa feita com mais calma. Acho que a gente podia aí ter mais uns 2 episódios, talvez, que a série tem 6 episódios. Eu acho que ela podia ter uns 8 episódios, sabe? São episódios que ajudariam a ter mais profundidade em alguns assuntos, em alguns personagens, em algumas coisas que seriam essenciais. Essa briga aí que colocam da Tiff e do Leon não tinha por que colocar, não precisava.
entendeu? Acho que aí também já é um erro que não tinha necessidade, os dois já não se encontram normalmente, pra que colocar uma briga deles, entende? Então eu não sei, porque assim, Teto pra Dois tem esse negócio dos dois brigarem, acrescentarem uma cena que não existe no livro. E tem também o Através da Minha Janela, que também Através da Minha Janela tem uma cena dos dois terminando, que também não existe no livro. E aí eu olho e falo, pra quê? Sabe? Nem sempre a gente quer ficar vendo que o casal termina e depois eles se reencontram. Pode colocar os dois continuando felizes, sabe? A trajetória deles, eles já tiveram dificuldade e assim, pra chegar a ficarem juntos, pra aí depois pegar e colocar alguma cena que não existe. Eu não gosto quando acrescentam essas cenas que não acrescentam em nada na história e na verdade só atrapalham o desenvolvimento dos nossos protagonistas. Eu gostei bastante da escolha do elenco, eu adorei a atriz que faz a Tiff. Pra mim, a atriz que faz a Tiff e o ator que faz o Leon são de fato a Tiff e o Leon, entendeu? Parece que os dois saíram de dentro do livro, realmente. Então eu gostei bastante da escolha de todos dos nossos atores. Todos eles fazem um papel maravilhosamente. Eu acho, assim, que o Leon, ele podia ter o cabelo mais comprido, né? Porque no livro ele é narrado como se tivesse o cabelo na altura da orelha, mais ou menos. Então, pra mim, o Leon podia ter essa característica mais parecida com o livro. Mas, de uma certa forma, eu gosto. Inclusive, também, eu acho que a atriz que faz a Tiff, ela podia ter o cabelo mais ruivo, né? Porque no livro também ela é ruiva. Então, pra mim, em alguns momentos ela não parece ser ruiva, parece que ela é uma morena normal. E eu acho que ela podia ter o cabelo mais ruivo. Mas no geral eu gosto. Pra mim o ator que faz o Leon, gente, eu acho que muita gente pode olhar e falar, nossa, o Leon é meio sem graça, nossa, o Leon não expressa sentimento. Mas no livro a gente vê que ele é assim mesmo, tá? Que não é a atuação, não é por causa do ator que foi escolhido pra série. No livro ele realmente é assim. Então eu gosto da escolha do ator que faz o Justin, porque quando chega lá no final que ele tá bem doido, ele faz uma interpretação muito boa desse momento mais psicótico do Justin. Então eu gosto também bastante da escolha dele. Gostei que a gente teve um aprofundamento maior e um desenvolvimento maior do Mo, que é o melhor amigo da Tiff, com a melhor amiga dela, que eu esqueci o nome dela. Eu sei que, pelo visto, o nome dela no livro e na série são diferentes, mas eu gosto porque aqui na série eles dois têm um relacionamento. E aí a gente tem a questão de ele olhar, ele querer assumir, ele querer contar pra todo mundo, falar, então, a gente tá junto, namorando, enfim. Mas ela não querer, ela olhar e falar, então, mas eu não tô pronta pra ter um relacionamento, enfim. Então tem esse debate aí dos dois, que eu gostei bastante. A gente tem a Rachel, né, a amiga de trabalho da Tiff, que ela é lésbica, né, ela tem uma namorada, então também gostei dessa adição. Enfim, eu gostei bastante. A única escolha que eu não gostei muito foi da atriz que faz a namorada do Leon, acho que é aqui o nome dela, não é? Eu não gostei só muito da escolha dela. Mas assim, eu não sei se é a atriz ou se é a personagem, porque a personagem realmente é muito chata. Ela tem umas cismas ali com a Tiff que não tem necessidade. Então eu não sei se é ranço meu com a personagem ou se realmente é com questões da atriz. Mas foi a única que eu não gostei muito. Assim, se você leu o livro e você tava querendo aí assistir a série, assista, tá? Não é que eu recomendo. Eu gosto sempre de ver essas adaptações, entendeu? Mesmo que às vezes eu não goste tanto assim da adaptação que foi feita, eu gosto de assistir as adaptações e eu acho que vale a pena. É legal, assim, você ver meio que os personagens ganhando vida realmente, sabe? Você conseguindo dar uma forma pra eles de fato, eles terem rosto realmente em alguém. Então eu acho que é bem legal, uma experiência válida. Só que pra mim o livro é melhor do que a série, justamente por causa dessas mudanças aí que eu falei pra vocês, que se a gente tivesse na série, deixaria a série muito melhor. Eu acho que principalmente se a gente tivesse mais 2 episódios pra ter esse aprofundamento maior que a gente tava precisando, né, e que é a essência do livro de fato, a série seria muito melhor. E aí ia ser difícil falar pra vocês se eu iria preferir o livro ou a série, mas nesse caso aqui o livro é bem melhor, porque ele é mais completo, entendeu? Ele tem mais profundidade, ele tem mais desenvolvimento sobre algumas coisas, então eu prefiro o livro. Se você assistiu a série de Teto pra Dois, conta pra mim nos comentários o que você achou e o que você prefere, se você prefere o livro ou a série.
Quero saber a opinião de vocês. E como eu falei, a gente sempre fala por aqui das adaptações que estão saindo de livro pra filme ou pra série. Inclusive a gente ainda vai falar por aqui sobre o Belo Desastre, que eu vi que em breve vai chegar na Prime Video. Então aí quando chegar na Prime Video vai ter vídeo por aqui comentando sobre essa adaptação também. E pra você não perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair alguma adaptação aí de livro pra algum filme ou alguma série, eu trago o vídeo aqui pra vocês e você fica por dentro de tudo, não perde mais nada. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E pode divulgar o meu canal pra minha gente, eu posso trazer cada vez mais vídeos sobre essas adaptações de livros que são feitas. E é isso, um beijo e até o próximo.